O escritor Ricardo Piglia escrevia diários desde a adolescência. Memórias que nos últimos anos passaram a ser editadas. São os diários de Emílio Renzi, nome do personagem que era o alter ego do argentino. Piglia faleceu semana passada vítima de ELA, a esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que destrói o sistema nervoso. Muitas obras de Piglia já estão nas livrarias brasileiras e outras devem chegar ainda este ano. É o que nos conta o escritor e editor Joca Terron. Entonces la literatura funciona como un borrador, como un laboratorio de la experiencia. Uno lee libros como suponiendo que a partir de la lectura de los libros puede aprender a enfrentar situaciones futuras, a vivir vidas posibles. A Argentina tem uma tradição literária poderosa, como eu disse, mas ela não tem uma tradição de romances poderosos. Borges, o maior escritor argentino do século, talvez da história, foi um contista. Então o Piglia, ele começa escrevendo contos e ele publica a Respiração Artificial, que aí sim nós temos um poderoso romance. Me parece que a literatura tem que ter sempre um elemento mais bem enigmático. Os principais traços da literatura deles são, certamente, o jogo com a própria literatura, ou seja, o diálogo com a tradição, que é uma coisa muito borgiana, por sinal, né? A cópia, o plágio, a transformação, o engano, o erro. En esos días, en medio de la desbandada, empecé a escribir un diario. Eram famosos os diários do Piglia, porque nos últimos 30 anos ele vinha afirmando que a obra-prima dele estava contida nesses diários que ele escrevia, né? Desde a adolescência. Desde a adolescência, é. Com essa doença que ele teve, essa doença tão rara e neurodegenerativa, que foi retirando os movimentos do corpo dele, ele foi tomado da urgência de editar esses diários, né? E é impressionante o grau de maturidade que ele tinha ali nesses textos. Por supuesto, no hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la propia vida. Sin embargo, estoy convencido de que si no hubiera empezado esa tarde a escribirlo, jamás habría escrito otra cosa. Os livros de ficção dele, todos estão traduzidos no Brasil. Faltam sair por aqui ainda os últimos, que são alguns que são inegavelmente muito importantes, como esse Crítica e Ficção, que reúne alguns poucos ensaios dele, mas com as entrevistas dele. Um dos últimos, que é La Forma Inicial, reúne também algumas entrevistas e algumas aulas que ele deu em Princeton, na universidade, onde ele ficou durante 2 décadas, acho. E aqui é o primeiro volume dos diários de Emílio Renzi, que certamente sai no Brasil esse ano. Sei que já está em processo de tradução. E que trata dos anos iniciais da vida dele, ou seja, do final da infância, da adolescência, quando ele se torna um leitor voraz, até o momento em que a família dele se muda para Buenos Aires e ele começa a trabalhar em algumas editoras da metrópole, da capital. Hay una cosa y después, ¿quién aparece? El joven. El joven con una cara de feliz, mira. Uno cuando es chico no sabe lo que le espera, ¿no?